Fala galera, mais um daqui dos nossos Retro Reviews. E hoje, Killer Instinct 2. Esse é o mais um daqueles jogos que quando eu era criança eu era louco pra jogar. Eu tive o Nintendo 64 e ele teve o port, o Killer Instinct Gold, que eu até na época achava que era o Killer Instinct 3. Mas ele foi um port do arcade, esse arcade que vocês estão vendo no vídeo, que está sendo jogado no Xbox One. O arcade tinha várias vantagens em relação à versão do 64, como por exemplo, os cenários eram mais detalhados por serem pré-renderizados, ao invés de totalmente poligonais. Entretanto, eles não tinham o zoom e as interações que tinham na versão de 64. Esse cenário mesmo aí do Tusk, no 64 ele tem umas grades assim, você vê por cima, assim, é bem interessante, mas ele não tem, no 64 não tem esse fogo, essas pedras voando. O jogo é um jogo assim maravilhoso. No arcade ele inclusive tinha um HD interno para rodar esses cenários, enquanto que os personagens e o resto do jogo rodava num chip de ROM. Por quê? Porque esses cenários eram muito pesados por conta do jogo ser pré-renderinizado, assim, as imagens eram muito pesadas, muito grandes. Isso certamente atrapalhou a conversão para 64. Mas falando do jogo mesmo, Killer Instinct agora é um exclusivo da Microsoft. É um clássico assim dos jogos de luta, muito gostoso de jogar. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do jogo foi quando eu comprei uma ação games, a número 100, que tinha os 100 jogos mais importantes, assim. Tinha lá o Killer Instinct dos Super NES ainda. Eu tinha os Super NES na época, fui correndo alugar, adorei o jogo, achei incrível como um jogo assim de videogame tinha um gráfico assim com personagens tão bonitos. É, pena que o 2 ele perdeu alguns personagens legais, como por exemplo o Cinder e o Riptor, que são dois dos meus favoritos do Killer Instinct 1. Mas ele ganhou personagens como a Maya, esse Tusk, a Kim-Woo. Então é um jogo bem equilibrado, assim. Eu acho que Killer Instinct 2 aí, atualmente, ele é jogável no Xbox One. Então, se você tiver a oportunidade aí de estar jogando, creio que você vai se divertir bastante. O Killer Instinct Gold também está no Xbox One, através da coletânea Rare Replay. Então, o Xbox One é a plataforma que você pode jogar o Killer Instinct 1, o 2, o Gold e o novo, o Killer Instinct, né? Não deveria ser o 3, né? Mas é um reboot, vamos dizer assim. Mas enfim, é, vocês podem perceber aí, ó, que o cenário tem vários efeitos de sombra, de luz, ficando muito bonito. E a jogabilidade do jogo é muito boa também, embora ele não tenha envelhecido tão bem quanto os jogos de luta puramente 2D, como Fatal Fury, King of Fighters, que acabam ficando mais fluidos e tem um estilo que envelhece menos, né? O jogo poligonal ele envelhece mais, né? Não que seja poligonal, ele é pré-renderizado, mas visual 3D, vocês entenderam, né? Viram que legal aqui, ó, o Jago bateu aqui no cano e ele começou a sair fumaça, apesar de ser pré-renderizado, eles colocam umas interações. Então, muito bem feito, a Rare mandou muito bem na programação desse jogo e eu fiquei muito feliz de ter saído pro Xbox One. Ó, a luta com o chefão final aí, gente. Você só consegue derrotar ele dando um golpe que jogue ele da ponte, que jogue ele ali pra baixo. Ele recupera a vida bem sem vergonhinha ele. Mas é um jogo assim, gente, que eu recomendo vocês jogarem. Lembro muito bem assim das revistas de games lá da 1996, eu acredito, dava uma nota 10 para esse jogo, assim, e realmente você imagina esse jogo 20 anos no passado aí, era impressionante. Ainda hoje ele é um jogo assim de respeito, olha o final aí, ó, derrotei o chefão final. Ó, essas animações. Essas animações tão bem, assim, mais detalhadas não tinham no Nintendo 64, eram mais simplificadas. Bom, gente, esse foi o nosso retro review aí, uma revisitação ao Killer Instinct 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha, deixa aí, se inscreva no canal. Olha o final aí, que nós não temos no 64, mas temos no arcade e no Xbox One. Aquele abraço, fiquem com Deus,
Um Feliz Natal e um grande 2018 para vocês. Tchau!